Leitura do livro A Simples Beleza do Inesperado, de Marcelo Gleiser, e essa parte do texto fala sobre espaços abertos de beleza imortal. Estava tudo acertado. Jeremy, meu guia de pesca fly, me pegaria no sábado de manhã, no Collingwood College, onde os participantes da conferência estavam alojados. Mal podia esperar. Mas antes tinha conferência, a razão oficial da minha ida até Durham. Teoria clássica de campos. 3 palavras familiares quando separadas, mas que soam tanto exóticas quando postas juntas. O adjetivo clássico é designado em geral a obras de grande distinção. E na música clássica, dos clássicos da literatura mundial, nas artes da Grécia e na Roma antigas. Mais do que obras de distinção, aquelas que consideramos imortais. Uma obra, mesmo sendo bem antiga, é designada como clássica quando permanece relevante até hoje. E continuará a sê-lo quando não estivermos mais aqui. Clássico é o oposto de efêmero. Beethoven, Mahler, Beatles, Shakespeare, Tolstói, Machado de Assis serão celebrados por muito tempo. Quais livros publicados hoje serão lidos ou equivalente futuro de ler em 200 anos? Imagino que cada um tenha sua lista de candidatos. Campo, por outro lado, costuma ser usado para representar espaços abertos, cultiváveis ou que servem de local para um jogo, como um campo de futebol. Em português, campo também significa uma zona rural longe da cidade. Então, a teoria clássica de campos. Vamos ver. Juntando as palavras, um físico que se dedica aos estudos de teorias clássicas de campo aparentemente constrói teorias sobre espaços abertos de beleza imortal. Muito lírico, mas não é bem isso. Esses físicos, mesmo os que também são poetas, e os que veem a natureza como um poema escrito sem palavras, tendem a se expressar de outras formas. Na física clássica, para distinguir que a física quântica, a que estuda o mundo dos átomos e das partículas subatômicas, um campo é uma espécie de extensão espacial de uma fonte de alguma coisa. Por exemplo, nosso corpo cria um campo de temperatura à sua volta, cuja intensidade cai rapidamente com a distância. Se medirmos a temperatura em pontos do espaço localizados a distância diversa de corpo, iremos obter temperaturas diferentes. Se medirmos a temperatura em todos os pontos do espaço em torno do campo, na prática, até que a distância razoável, digamos de 5 metros, teremos o campo de temperatura desse corpo. Se o corpo se move, o seu campo de temperatura associado também se move, criando um campo cuja intensidade varia no tempo. Outro campo familiar é aquele criado de qualquer concentração de massa, o campo gravitacional. Corpos com massa atraem outros corpos com massa. Sabemos que uma pedra suspensa no ar cairá ao ser largada. Na realidade, a pedra e a Terra se atraem com intensidade igual, em sentidos opostos. A Terra atrai a pedra para baixo, a pedra atrai a Terra para cima, mas a Terra, como massa muito maior, ganha, e vemos a pedra cair e não a Terra subir. Então a massa é uma medida da inércia de um corpo, a resistência que oferece a uma mudança do mesmo estado de movimento, e quanto maior a massa do corpo, maior sua inércia e mais difícil movê-lo. Podemos visualizar o campo gravitacional em torno da pedra e da Terra, estendendo sua atração pelo espaço aberto, como alguém usando um perfume. O conceito de campo alivia a misteriosa ideia de Newton de ação à distância, que objetos podem atrair ou repelir outros sem que haja um contato direto entre eles. Sabemos que para fazer uma bola rolar na grama, temos que chutá-la ou empurrá-la de alguma forma. Mas o Sol causa a órbita anual da Terra à sua volta sem tocá-la, como se tivesse braços invisíveis. Com o conceito de campo, podemos visualizar uma presença meio fantasmagórica do espaço, causando a órbita anual da Terra. Veremos que com Einstein o conceito é ainda mais refinado. Em geral, campos intensificam perto de suas fontes, enfraquecendo com a distância. Um campo cuja intensidade aumenta com a distância provavelmente viola alguma lei natural. Como Isaac Newton mostrou em 1686, a atração gravitacional criada por qualquer corpo com massa decresce por um quadrado de distância. Esse resultado preciso e testável causou sensação na Europa, inspirado não só num novo modo de se fazer ciência, como uma nova visão de mundo. O cosmo
tornou-se matemático, regido por leis mecânicas. Da mesma forma, o conceito de campo, conforme criado no século XIX por Michael Faraday e James Clerk Maxwell, também afetou profundamente nossa visão de realidade, e que filósofos chamam de ontologia. Se com Newton a realidade era representada por partículas em movimento no espaço vazio sob a ação de forças, após Faraday e Maxwell, temos partículas reagindo à presença de campos espalhados pelo espaço. Em vez de um palco vazio, como na física newtoniana, o espaço tornara-se então uma entidade ativa, preenchida por campos diversos. A ontologia de átomos e do vazio, que Newton adotou nos filósofos pré-socráticos Leucipo e Demócrito, é substituída pela ontologia de campos preenchendo o espaço. Estamos literalmente cercados por campos, o campo gravitacional criado pela Terra, pelo Sol e pela Lua, e por todos os objetos com massa. Perto ou longe, de seu livro A Geladeira da Cozinha à Galáxia de Andrômeda, os campos eletromagnéticos criados por diversas fontes, da luz visível do Sol e das lâmpadas às inúmeras ondas de rádio geradas pelas emissoras AM e FM, operando na sua região, a radiação infravermelha emanada de seu corpo, as ondas do rádio de alta frequência dos celulares, a lista é bem longa. Para os físicos que trabalham na minha área, estudam a estrutura da matéria e as propriedades do universo, tudo que existe é alguma espécie de campo. Os campos criados por partículas de matéria, elétrons, quarks ou bósons de Higgs, ou campos criados pelas partículas que transmitem as forças entre as partículas da matéria, que compõem essencialmente toda a matéria dos ossos. Corpos e das coisas à nossa volta, pedras, ar, iPods, estrelas. Considere um átomo e seus componentes, os elétrons, prótons e nêutrons. Cada uma dessas partículas tem o seu campo, que define a sua identidade. O elétron tem o seu campo e o próton dele. Podemos visualizar uma partícula como uma excitação do campo, uma espécie de nó de energia que viaja pelo espaço, interagindo com outros nós de energia, outras partículas. Uma imagem sugestiva é a de pequenas ondas sobre a superfície de um lago, que podem ou não colidir entre si. A diferença é que as ondas da água tendem a se dispersar após colidirem com outras ondas e obstáculos, enquanto as partículas mantêm a sua forma original. Campo de força, por sua vez, descrevem como as partículas de matéria interagem entre si. Imagine duas pessoas conversando. Elas interagem através de palavras. Seu campo de comunicação. Esse campo estabelece uma conexão verbal entre elas. De acordo com a física de partículas atual, os 4 tipos de campos de força conhecidos são como campos de comunicação entre os campos de matéria. Explorando um pouco mais essa analogia, da mesma forma que pessoas podem falar línguas diversas, partículas interagem através de campos diferentes. Um elétron, por exemplo, tem uma massa minúscula e uma carga elétrica negativa. Então, portanto, atrai outros elétrons e partículas gravitacionalmente. Bem fraca essa atração, devido à sua pequena massa, e repele eletricamente partículas negativas enquanto atrai as positivas. Os 2 campos, gravitacional e elétrico, são necessários na descrição de como os elétrons interagem com outras partículas. Na nossa analogia, sabemos que as pessoas não usam apenas palavras quando interagem. Existem outros campos de comunicação, como a expressão facial, o posicionamento do corpo, e para descrever as 2 pessoas interagem de forma mais completa, temos que incluir todos os campos de comunicação. Um pedaço de matéria feito de átomos, que são eletricamente neutros, atrai gravitacionalmente outros pedaços de madeira feitos de átomos. Como exemplo, considere você e a Terra, 2 pedaços de matéria com massas bem diferentes e seu campo gravitacional associado. Se você é um astronauta em Marte, a atração gravitacional da Terra sobre você e de você sobre a Terra é bem pequena, dada a distância, mas quando você se aproxima do nosso planeta, os 2 campos gravitacionais interagem com maior intensidade e você sente uma atração mais forte.
O campo gravitacional é o mensageiro, dizendo aos dois corpos como devem se atrair. Campo de força, como o gravitacional, e o eletromagnético representam as diferentes conexões entre os campos de matéria. Seus efeitos se superpõem, e como disse acima, não só a Terra, mas o Sol, a Lua, a galáxia Andrômeda, os anéis de Saturno, todos os objetos ao seu redor, suas crianças na escola e seus pais no trabalho, seu pior inimigo e seu amor secreto, o criminoso mais horrendo, o ser humano mais iluminado, todos exercem uma atração gravitacional sobre você. E você sobre eles. Felizmente, a intensidade da atração cai com um quadro de distância e é sensível à quantidade de matéria, de massa. Portanto, objetos muito distantes ou com massa pequena exercem uma atração menor, na maioria das vezes indesprezível. E ainda bem, caso contrário seria bem difícil de se movimentar livremente, dados que os objetos tenderiam a se aglomerar em grandes massas. O universo com força gravitacional de maior ou menor intensidade seria muito diferente ao nosso. Vale a pena pausar a narrativa por um momento para contemplarmos a beleza dessa representação da natureza, ou tudo que existe interconecta numa teia de campos que preenche o espaço. Como escreveu no século XIX o naturalista John Muir em seu livro Meu Primeiro Verão na Sierra, quando tentamos isolar algo, vemos que está ligado ao resto do universo. A física descreve os detalhes dessa interconexão universal. Os físicos que trabalham em teorias de campo descrevem o mundo combinando a matemática com experimentos que medem como as partículas de matéria interagem entre si e através do campo de força. A lição é tão simples quanto abrangente. Existem influências maiores ou menores em tudo que existe, e existir isoladamente sem sentir qualquer tipo de influência ou abstração. A realidade é uma teia de influências mutuamente interdependentes, da qual poucos conhecemos. Podemos agora examinar o uso do adjetivo clássico em teoria clássica de campos, como no caso das palavras campo. Seu significado é diferente e comum. Clássico deve ser contrastado como quântico. A física, que descreve o mundo muito pequeno, o mundo dos átomos e das partículas elementares da matéria e das forças. Como a teoria quântica é uma invenção mais recente, datando do início do século XX, a física que a precede ficou conhecida como física clássica, com suas origens durante o século XVIII, XVII, em Galileu, Descartes, Newton e outros. Dado que a ciência é uma descrição do mundo ser natural em todas as escalas de distância, faz sentido considerarmos teorias clássicas e quânticas como sendo complementares, ainda que suas formulações sejam radicalmente diferentes. Da mesma forma que o centavo é maior que a unidade monetária, a palavra quantum designa as menores unidades que ela trabalha muito tempo aqui, de matéria e de energia. Toda transação financeira, pequena ou grande, é feita em múltiplos inteiros de um centavo. E por sua vez, o elétron é o quantum do campo eletrônico. O fóton é o quantum do campo eletromagnético, que contém várias formas de radiação familiares. E como a luz visível, a radiação infravermelha e os raios-x, mais um físico, partículas elementares da matéria, são as menores unidades da matéria, apenas aquelas que não podem ser quebradas em pedaços menores. O ponto essencial é que campos clássicos emergem de campos quânticos, e quando o número de partículas é muito grande, talvez uma analogia seja útil. Uma praia, quando vista de longe, parece ser contínua. Apenas quando nos movimentamos é que a percebemos que é contínua
de inúmeros grãos de areia. E assim foi. Essa analogia mostra que a descrição quântica da matéria é apropriada a diaristas Deixa eu ver aqui. A distâncias pequenas, e quando a granularidade da matéria é importante, no dia a dia temos uma perspectiva clássica da matéria. Propriedades quânticas apenas emergem quando utilizamos instrumentos que nos permitem perceber a sua granularidade. Por isso, podemos definir teoria clássica de campos como um estudo de campos que contém muitos quanta. De volta à nossa analogia, a teoria clássica de campos na praia foca no movimento e propriedades das dunas de areia, enquanto a teoria quântica se concentra no movimento e propriedade de grãos individuais.